Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3 do livro de vocês, ok? A gente vai entrar com o tema diversidade da vida microscópio. Nós vamos trabalhar todos os seres microscópio, desde quem? Desde as bactérias, os fungos, vamos falar um pouquinho dos vírus, vamos falar dos protozoários. E para a gente conseguir estudar essa diversidade da vida microscópio, é muito importante a gente saber que só foi permitido graças ao microscópio, a descoberta do microscópio, né? Vou falar aqui para vocês quanto foi importante a descoberta do microscópio. Então, assim, vocês se tiverem alguma dúvida, vocês podem ler o livro de vocês na página 60, que lá vai falar um pouquinho sobre o microscópio, ok? Nessa imagem, vocês estão vendo aí, que é a mesma imagem que está no livro de vocês, vai falar sobre, vai estar mostrando o açaí, porque a gente vai falar hoje dos protozoários. E o açaí é um dos locais onde os protozoários se desenvolvem e a gente pode ser contaminado, né? Então, assim, não é que todo o açaí ele vai ser contaminado, mas existe, assim, toda uma inspeção para saber se esse açaí não é contaminado, porque um dos locais que os protozoários vivem é lá. A gente vai ver o reino protista. O reino protista, os organismos, os seres vivos que nele vivem, são eucariontes. Eles são eucariontes porque eles possuem um núcleo. Esse núcleo é verdadeiro, o material genético está guardado dentro do núcleo, né? As células dele possuem um núcleo. Existem os seres procariontes e os seres eucariontes. Aqui tem uma comparação em relação a alguns. Só que aqui no reino do protista, nós vamos ver os protozoários que vão se encaixar aos eucariontes. Os protistas, além de eucariontes, eles são heterotróficos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. E aqui, os protistas heterotróficos são os protozoários. E os protistas autotróficos são as algas. No caso, a gente vai estudar os heterotróficos, que são os protozoários. Que locomover a partir do flagelo. Aqui a gente vê esse flagelo, vão servir para eles se locomover. Ciliados, pseudópodos e flagelados. Aí a gente vai falar um pouquinho dos protozoários e a saúde humana, que é o que a gente mais conhece, né? Os protozoários, eles causam algumas doenças no homem, né? Essas doenças, algumas não têm cura. A mais comum é chamada de doença de Chagas, conhecida como doença de Chagas, porque foi um homem chamado Carlos Chagas, né? Que descobriu que o barbeiro, ele guardava dentro do seu corpo um protozoário, que é microscópio. O barbeiro é um besouro. Dentro desse besouro mora um protozoário. Esse protozoário, ele vai ser transmitido a partir do barbeiro. O barbeiro vai ser o vetor. O que é que vai acontecer? Esse besouro é chamado de barbeiro por conta que ele vai ele vai picar a parte do rosto da pessoa. Durante a noite, quando a pessoa está dormindo, ele vai picar a pessoa vai ter o ato involuntário de coçar, né? Ele vai defecar no rosto da pessoa. As fezes vão cair com o tripanossoma, que é o nome do protozoário, Trypanosoma cruzi, vão cair no orifício da picada. Esses protozoários vão cair na corrente sanguínea. Ao cair na corrente sanguínea, eles vão parar no coração, que é o local onde eles vão se reproduzir. Então, aí, ao sugar o sangue, o barbeiro vai adquirir o protozoário. Então, aqui, gente, ó, esse protozoário, ele estava no sangue de alguém, e aí o barbeiro se contaminou e depois saiu contaminando todas as pessoas no ciclo de contaminação. A doença pode levar à morte, pode atingir também o sistema digestório, mas nem todas as pessoas podem ser infectadas.
Outra doença comum e conhecida é chamada de malária. Eu só coloquei, gente, alguns exemplos. Os outros exemplos que eu vou dar aqui, vocês é quem vão trabalhar eles, ok? A malária é causada pelo protozoário plasmódio. O que é que vocês têm que saber nessas doenças? Vocês têm que saber quem é o causador, quem é o vetor. O vetor é aquele que transmite. E quem é o agente causador da doença, que é o protozoário. É o plasmódio aqui na malária, lá na doença de Chaga é o Trypanosoma cruzi. Eles vão causar a doença, mas quem vai transmitir, no caso aqui, é o mosquito palha. No caso do barbeiro, lá da doença de Chaga, é o barbeiro. Então, o que é que esse mosquito ele vai fazer? Ele vai picar a pessoa, ele contamina a pessoa. Esses plasmódios, eles vão infectar o sangue da pessoa, que é o glóbulo vermelho, vão se reproduzir nas células do fígado e nas células, nas hemácias, que são as nossas células sanguíneas. Aí, essa corrente sanguínea vai ficar contaminada de plasmódio, porque ele vai se reproduzir, esse protozoário. E aí, quais são os sintomas que a pessoa vai ter? Ele vai ter febres, tremores, calafrios, anemia, dor de cabeça, né? E o que é que a gente pode fazer? Existe o tratamento para a malária e existe a maneira mais eficaz de se combater, de se afastar dessa doença, é combater o vetor. Quem é o vetor? É o mosquito. Então, combater os mosquitos é a maneira mais fácil de evitar todos os tipos de doenças. Nós temos outras doenças causadas por protozoários, são doenças como a leishmaniose, a toxoplasmose, a desinteria amebiana, a giardia, a tricomanias. Algumas dessas doenças, eu vou passar na sala, na atividade, para vocês pesquisarem e me entregarem na próxima aula. Então, fiquem com Deus, até a próxima e qualquer dúvida, vocês me procurem, ok? Tchau e até